Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, o mundo dirá: o projeto mais importante da sua vida, aquele que você deve se doar por completo, é você. Tu, porém, serás servo de seus irmãos, porque nosso Senhor tornou-se servo por amor a nós. O seu projeto mais importante é tornar Jesus conhecido. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do 15. Como vocês estão? Eu sou a Paulinha e estou aqui no podcast Tu, Porém, com a minha irmã Fernanda. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui hoje. Eu estou ansiosa para o decorrer desses episódios e para comentar mais sobre esse livro. E estou feliz de estar aqui com o meu amigo Lucas. E aí, Lucas, como você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui bem animado para começar. Uma boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde. E eu estou aqui com a Gabriele também. E aí, Gabriele, tudo bom? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horários que vocês estão vendo esse podcast. Meu nome é Gabriele, mais conhecida como Gaps. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, mas eu não estou sozinha. Eu estou aqui com a Paulinha. A Paulinha, olha, eu tenho a honra de falar que ela já foi a minha conselheira. A Paulinha, hoje, ela é casada, graças a Deus. Ela é mãe da Sossô e ela é amante de livros também. Tudo bem, Paulinha? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada por essa apresentação. Muito carinhosa, sempre foi. Então, irmãos, como já foi falado no nosso podcast, né, no Tu, Porém, de hoje, nós iremos falar sobre o primeiro capítulo do nosso livro, Vida de Jesus. E nesse primeiro capítulo é, obviamente, o nascimento de Jesus. Gabi, diz aí, o que você achou desse capítulo? Quais foram suas impressões? Olha, esse capítulo eu achei muito interessante o fato de que Jesus ele nasceu num lugar assim muito simples, né? Desde o começo de Jesus ter vindo a essa terra, ele sempre foi assim uma pessoa muito simples. E eu acho que ele nos ensina muito sobre isso, né? Porque aqui vai falar que Jesus ele vê o nosso coração, né? Não vê ali as coisas externas, ele vê o nosso coração. E aí aqui é interessante que Maria, ela estava ali, né, muito cansada ali durante a viagem, né, ali chegando à noite. E aí ela teve ali Jesus ali num lugar ali muito simples. Mas, mesmo assim, ela, no livro fala que Maria, ela se sentiu acolhida. Ela se sentiu muito feliz, apesar de eles estarem ali num lugar simples, né? Porque ela sabia que os anjos de Deus, que o próprio Deus estava ali com ela. Eu achei isso muito bonito. Quando eu li essa parte, né, que a Gabi falou, né, Maria estava cansada, eu lembrei de quando eu estava grávida. Os últimos meses é muito ruim, porque a mulher, você não tá respirando direito, você não dorme direito. Aí eu fico pensando que Maria, na gravidez, ela saiu de uma cidade a outra a pé. Ela saiu de Belém, foi pra Nazaré a pé. Uhum. Gente, eu não sei como essa mulher conseguiu. Dificuldade, muito né? guerreira. Muito guerreira, Maria. Eu acho que um fator interessante, a Gabi trouxe essa questão da simplicidade, é que eu penso que a gente tá tão acostumado, né, com a história de Jesus, a gente vê tantas coisas que a gente não para pra pensar nisso, tipo, o Salvador da humanidade, o Deus se fez homem e veio aqui, se tornou um menino e nasceu de uma forma simples. Tanto que Jesus, ele
José, Maria, quando eles estavam procurando um lugar para ficar, eu acho que, eu tô lendo aqui as anotações da Paulinha, acho que ela até vai comentar que o Dr. Rodrigo Silva, ele comenta que o José e Maria, eles não foram rejeitados por desconhecidos, eles foram rejeitados por parentes, porque José, ele estava naquele período de recenseamento, né, de contagem, ele teve que voltar lá, então eles estavam no meio de parentes, só que, imagina, na casa do parente não tinha lugar para você. E aí, Lucas? Eu acho muito interessante porque quando a gente comenta sobre a história, o nascimento de Jesus, a gente percebe que o rei do universo, um grande rei, ele nasceu num lugar que, digamos assim, foi um lugar onde ninguém queria estar. Nazaré. Quando a gente olha na história, a cidade de Nazaré era uma cidade onde você só tinha mais ou menos, né, historiadores contam de 200 a 300 habitantes, certo? Então, era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Então você imagina quando Maria, né, a história, o relato bíblico conta que Maria, ela teve Jesus virgem, certo? Então, essa ideia que a Fernanda estava falando é muito interessante porque há uma tradição no 2º século onde diz que Maria, né, onde na verdade a mulher, ela casava-se em que menstruava. Então, muito provavelmente, e falando sem nenhuma demagogia, Maria, provavelmente, ela teve Jesus com seus 13 anos de idade. Uau. E aí vocês imaginam, né? Porque se uma adolescente hoje fica grávida e já é rejeitada pela sociedade, imagina naquela época. Porque até o que o Lucas falou, o Dr. Rodrigo Silva, né? Ele fala isso, eles foram rejeitados, né? Pelos familiares. E ele fala também que pela história, o período de casamento que eles estavam, o casamento naquela época de Jesus, tinham 2 fases. A primeira fase, eles ficavam noivos, mas você já assinava a certidão de casamento, né? Eles já eram casados. Só que eles ainda não moravam juntos. O homem tinha que sair para conseguir dinheiro para pagar o dote e para construir a casa. Daí, depois, quando passava esse período que ele conseguia fazer tudo isso, aí ele voltava pra finalmente, sim, pegar a mulher, né, e levar pra casa deles, aí tinha festa de casamento e tudo, e aí realmente eles estavam casados. A Maria, ela engravidou nesse meio tempo, né, entre José, eles já eram casados, mas ainda não moravam juntos, né, José foi correr atrás de tudo isso, e aí ela engravidou nesse meio tempo. Então, José, ele até poderia rejeitá-la, né? Inclusive, ele pensa nisso e aí o anjo aparece pra ele e comprova pra ele que o bebê que estava na barriga de Maria era o filho de Deus, era Jesus. E Maria podia ser apedrejada, né? Então, José, ele tinha esse poder na mão de poder falar, não, eu não vou ficar com você, você vai morrer apedrejado porque você me traiu. Mas eu acho tão lindo que logo nesse começo da história da família de Jesus, a gente já tem essa questão de misericórdia, né? Tipo, José, ele entende o contexto, então ele não fala nada. Eles conseguem lidar com todos os murmurinhos, porque imagina, as pessoas, se hoje, né, as pessoas são um pouco fofoqueiras, imagine naquela época. Então, havia muito burburinho. Então, Jesus já nasce numa família meio assim, que as pessoas já olham com desconfiança e tudo mais. Eu acho bem interessante. E o que eu acho interessante é como foi falado, né? Em Nazaré era uma população pequena. Então era um grupo pequeno. Nazaré estava situada ali nas colinas da Galileia. Então você tinha mais ou menos a distância de 6 quilômetros, né, de Belém para Jerusalém. Então, assim, onde Jesus viveu ali boa parte da vida dele, todo mundo conhecia todo mundo. E a história ela foi repercutindo, né? Só que tem um porém. O único que poderia dizer que Maria tinha adulterado era o próprio José. Exatamente. Era o próprio José. E ele não disse. Por isso que José se afastou de Maria naquele período. Ele fugiu e o anjo pediu para ele voltar em sonho. Então, você entende que Deus, o próprio Deus, ele escolheu
bem os pais de Jesus. Exatamente, isso que Entendeu? eu ia comentar, que não foi só, às vezes, muitas vezes, e obviamente, né, a gente dá muito valor a Maria, né, José é meio esquecido. Só que Deus também escolheu o pai de Jesus na Terra muito bem. Porque, como a gente já falou aqui, né, José poderia ter rejeitado, mas ele não o fez. E quando José pensou em rejeitar Maria, ele ia fazer isso de forma discreta. Ele não ia anunciar, né? Ele ia fazer de forma discreta. Então, você vê também a índole de José. E aí, quando ele recebe a visão, né? O anjo aparece pra ele, fica tudo bem. E eles se casam e tem que ir a Belém. E chegando lá em Belém, eles são rejeitados pela própria família, né? Porque, como a gente já falou, lá era uma cidade pequena e não tinha hospedaria. E eles são rejeitados pelos próprios parentes e Jesus nasce ali, na parte da casa onde ficavam os animais. E essa manjedoura, né, que a gente pensa aqui, até no livro, Ellen White escreve assim, né, num berço de palha. Só que não era um berço de palha fofinha, bonitinha, que a gente imagina. Era uma coisa de pedra, assim, era um comedouro, os animais comiam ali. Então, eu imagino José ali rapidamente forrando com palha para o bebê Jesus, né, o bebê não ficar na pedra direto. E pensa nisso, tipo, se a gente pegar hoje, a gente aqui teve um nascimento bem melhor do que o de Jesus. A gente nasceu no hospital, numa caminha confortável, né? E Jesus, ele teve que dormir num berço de pedra. E assim, falando um pouquinho mais sobre Jesus agora, eu achei assim muito interessante quando a gente para pra pensar que Jesus, ele era ali o comandante dos anjos celestes, né? Ele era ali o comandante dos querubins. Os querubins ali se prostravam, se ajoelhavam aos seus pés, entoavam louvores. Então, assim, Jesus, ele era alguém ali sempre adorado, louvado. E aí, quando a gente para pra pensar, né? Que amor que Jesus, ele deixou toda aquela sua glória, toda aquela majestade para vir até essa terra, se tornar um bebezinho, passar por todas as fases. Ele veio aqui, ele escolheu trocar a adoração dos seres celestes pela zombaria e desprezo de homens ímpios. É uma frase que fala no livro. E eu achei isso, assim, de fato, muito forte, né? Sim. Porque que amor grandioso para deixar tudo isso e vir aqui por nós. Amém. Amém. Um ponto que eu gostaria de destacar, então, é em relação às pessoas que estão aqui na Terra. Que os judeus, eles tinham essa responsabilidade, né, de ensinar sobre a vinda de Jesus. Eles estavam esperando o Messias e tudo mais. E a Ellen White traz até isso, que não foram os sacerdotes que receberam Jesus, os líderes. Não eram eles que estavam lá. Eu acho isso de uma beleza muito grande, porque os primeiros a receberem a notícia de que Jesus havia nascido, de que estavam na expectativa, foram pastores de ovelhas. Então, eles estavam lá cuidando das ovelhas, a Ellen White diz, e aí Deus revela para eles, Jesus nasceu, e eles em prontidão vão e recebem o Salvador do mundo. Então, uma coisa aqui de aprendizado também, né? Porque não foram os sacerdotes, não foram os líderes judeus que receberam Jesus, foram simples pastores. Eu acho isso fantástico. Foram os membros do povo, né? Foram os membros do povo. Uma coisa que é muito presente no cristianismo, o que Jesus sempre fala. Primeiro os pequenos, depois os grandes. O reino é primeiro dos pequenos. E é interessante também porque aqui no capítulo tem uma parte que a Ellen White fala o seguinte: na criança viu apenas um frágil bebê. Não podia ele imaginar que tinha nos braços o Salvador do mundo, o sumo sacerdote do templo celestial. E na hora que eu li isso, eu lembrei de uma música chamada Maria, Tu Sabias? Fantástico. Que em inglês é Mary, Did You Know? Ela foi escrita em inglês, né? Mas aí a gente tem a nossa versão em português. Essa música é belíssima porque elas são perguntas. E aí, uma das perguntas é:
Maria, tu sabias que o teu bebê salvaria nossos filhos? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? E aí tem uma parte mais abaixo, uma outra frase que diz: e que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Amém. E aí, quando eu li isso, eu lembrei Muito quando bom. a Sophie nasceu, porque assim quando a Sossô nasceu, ela veio pro meu braço. E aí eu fiquei toda sem jeito, ela tava escorregando. E aí depois, né, que passou tudo, que ela já tava de roupinha, que ela voltou pro meu braço, que eu fui amamentar. É uma experiência, assim, indescritível. É muito surreal. Não dá. E aí, quando eu li isso, antes, né, eu sempre estudei sobre o nascimento de Jesus. Mas agora que eu sou mãe, pra mim faz muito mais sentido. Essa música, eu acho que pra mim, tanto que eu escuto ela num loop infinito, o Eric já não aguenta mais. Porque é isso, Maria como mãe, como qualquer mãe, tava segurando o seu bebê. Mas será que ela beijou o rosto de Deus? Será que ela tinha noção dessa grandiosidade? Tipo, ao mesmo tempo que foi algo tão simples, mas é algo tão grandioso. O Deus, o Criador do universo tá nos meus braços. E a música ainda diz assim, e que a criança em teus braços era o grande eu sou. Maria segurou o grande eu sou, né? O Yahvé. Ela tava nos braços dela. E não sei se ela tinha essa noção, se ela teve depois na crucificação, não sei o que se passou na cabeça dela. Principalmente porque ela era uma menina, né? Como a gente falou aqui, talvez ela tivesse apenas 13 anos. Mas essa história, assim, a Ellen White fala que a gente tem que meditar na história e na vida de Jesus todos os dias. E é isso que a gente tem que fazer, porque assim, é maravilhoso. Cada vez que você lê, é uma experiência nova. Eu gosto muito de, quando estudo a história de Jesus, o nascimento de Jesus, fazer uma pergunta. Você já imaginou, né? Todos nós aqui conhecemos, temos uma química aqui entre nós, no nosso meio, mas a gente entende que o universo, ele é enorme, certo? E a ciência diz que ele sempre está se expandindo, né? Então o universo, ele é grande. Agora uma pergunta de cunho filosófico: como pode o universo se tornar pequeno bastante? Como pode um Deus, criador do universo, se tornar pequeno bastante para ficar do tamanho de uma criatura frágil como uma criança, um bebê? Então você se imagina na história onde conta que Maria, uma menina e frágil, que estaria carregando no ventre o Criador do universo. Então você imagina o tamanho da humilhação que Jesus teve que se desfazer, né, da sua glória, por amor a uma criatura que deu as costas para ele. Então olha que interessante. Quando a gente vê a história, e o que me deixa mais abismado com tudo isso é que Jesus, em todos os momentos, ele sempre mostrou que ele veio ao mundo, né, não como um rei glorioso e grande, não, mas como uma pessoa humilde e de bom coração. Então olha só como pode, né? Eu acho isso muito interessante mesmo. E uma história bem legal que eu lembro que se eu não me engano, acho que foi o Rodrigo Silva que chegou a contar, ou uma pessoa que eu não me lembro agora, mas onde diz que havia uma criança e uma mãe numa casa, e a criancinha olhou pra mãe: mãe, é hora de dormir, né? E aí a mãe levou a criança pro quarto. E a criança olhou pra mim: não, mãe, eu tô com medo do escuro. Tá bom, filho, tá bom, mas mamãe tá aqui. Qualquer coisa se chama, tá? Tá bom, mamãe, tá? Eu vou ficar no quarto aqui. Mãe, mas eu tô com muito medo. Tá bom, filho, mas Deus tá aí com você. Eu sei, mãe, mas eu quero alguém com rosto. Então Jesus, ele é Deus com rosto. É Deus revelado pra gente. Então olha que interessante, né? Amém. O papo tá muito bom.
Eu ficaria aqui mais horas e Nossa, horas e horas sim. e horas. Aqueles podcasts de 4 horas. Mas eu acho que é Eu até faria bom a gente não... tranquilamente. Eu acho que é até bom a gente não comentar tudo, porque aí incentiva você, irmão, a vir aqui na biblioteca da igreja da Parada 15, procurar aí na internet esse livro Vida de Jesus. Ele é muito enriquecedor, é uma bênção mesmo. E acompanhe junto com a gente, né, Paulinha? É isso aí. Isso. Eu só queria terminar aqui. Depois eu vou dar a palavra para o Lucas e a Gabi também tá se despedindo. Mas eu vou só comentar mais uma coisa que eu acho que é muito importante no atual período que a gente está vivendo. No capítulo 1, a Ellen White também aborda sobre a apresentação de Jesus no templo. Sim. E ela inicia esse subtítulo, né, do capítulo assim: José e Maria eram judeus. E todos os irmãos sabem o que nós estamos passando agora, com a guerra, né, entre Israel e o Hamas. E a única coisa que eu não vou falar, né, adentrar a fundo, mas que os irmãos pensem nisso. Maria, José e Jesus são judeus. E a gente precisa orar por esse povo, pelo povo palestino também, para que Jesus volte logo. Porque eu não sei vocês, mas eu já cansei de viver neste mundo. De pensar que se Jesus estivesse nascendo agora, talvez ele também teria sido morto. Recentemente. Então, vamos orar, né? Vamos orar para que Jesus volte logo. Amém. Para que a gente não comemore mais o nascimento de Jesus aqui neste mundo, mas que a gente possa comemorar com ele no céu, ao Amém. lado dele. Amém. E é isso. Lucas? Bom, eu acho muito interessante esse livro. Eu recomendo muito a vocês, para que vocês possam ler ele, Vida de Jesus. É um livro muito, muito, muito bom. E Ellen White, a literatura dela é brilhante, né? Ela traz o livro de uma maneira bem mais leve, a história é muito bem contada, né? Nos mínimos detalhes. Então é um livro que, além de ser rico na história de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, é um livro que traz, né, mudanças de vida pra gente todo dia, né? Amém. Então, vale a pena você parar para ler, refletir sobre, e mais, né, passar para as outras pessoas, né? Porque a gente não pode só manter o evangelho pra gente, né? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, tá bom? Só pra finalizar, eu não posso deixar passar isso. Eu achei muito interessante esse finalzinho que fala assim: os judeus, eles tinham um costume ali de, com 6 semanas, apresentar ali o seu primogênito no templo, né? E aí, Maria e José, eles foram lá para apresentar o seu bebezinho Jesus. E naquele momento, um sumo sacerdote pegou Jesus ali na mão, né? Mas o livro conta que esse sumo sacerdote, ali, alguém que conhecia muito ali as escrituras e tudo mais, era alguém poderoso, ele não reconheceu Jesus naquele momento. E aí depois ali conta que Simeão ali, que era um servo ali, temente de Deus, assim que ele olhou para aquele bebezinho, ele já viu uma luz, ele já reconheceu que era Jesus. E assim, Simeão, ele não era aquela pessoa, nossa, conhecida, igual um sumo sacerdote era. E aqui fala que o sumo sacerdote, ele não reconheceu porque em alguns momentos da vida dele, em algumas fases, ele não estava obedecendo algumas coisas de Deus. Então ele não estava com aquela conexão que ele precisaria estar com Deus. E já Simeão não, Simeão estava ali totalmente conecto com Deus. E levando para nossa vida, o quanto isso é importante, né? Não importa quanto a gente tenha de dinheiro, condições financeiras, sociais, nós não somos nada, a nossa força não vale de nada, o que vale é a força de Cristo Jesus, né? Então que nós possamos estar sempre ali conectos com Deus, né? Como a Paulinha falou,
Ellen White diz que todos os dias nós temos que estudar um pouquinho sobre a vida de Jesus. E tá aí um livro muito bom para vocês estarem estudando. Esse livro foi o livro que fez o reavivamento na minha vida, lá na minha adolescência. Então eu gosto muito dele. E vai ser bênção, irmãos. Amém. Então, irmãos, fica aqui o convite para vocês nos acompanharem no livro. E nos despedimos aqui. Esperamos vocês no próximo episódio de Tu Porém. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Gente, Até abraço. mais.